Pare por alguns segundos, silencie tudo ao seu redor e escute isso com atenção. Existe uma pergunta que separa pessoas comuns de pessoas extraordinárias. Uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Por que algumas pessoas prosperam, constroem riqueza, influência e paz interior, enquanto outras passam a vida inteira lutando, trabalhando duro, orando, tentando, e mesmo assim não saem do lugar? Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida estudando os homens mais bem-sucedidos do mundo. Ele conversou com milionários, líderes, empresários, inventores e visionários e descobriu algo que mudou tudo. O fracasso raramente está ligado à falta de capacidade. Na maioria das vezes, ele nasce de hábitos invisíveis, hábitos mentais, emocionais e espirituais. A prosperidade não começa no dinheiro, ela começa na mente. Ela se fortalece na fé e se manifesta por meio de ações consistentes. Neste vídeo, você vai entender como Napoleon Hill via a relação entre prosperidade e Deus. Vai descobrir por que a fé sem ação não transforma vidas e quais hábitos práticos podem reposicionar você em um novo nível de competência, disciplina e resultados. Isso não é motivação passageira, é um chamado à responsabilidade pessoal. Se você sente que nasceu para mais, se sabe que está vivendo abaixo do seu potencial, este conteúdo é para você. E antes de continuar, faça algo simples, mas poderoso. Se você realmente quer mudar de vida, escreva nos comentários agora: eu assumo o controle. Essa frase não muda nada sozinha, mas a decisão por trás dela muda tudo. Napoleon Hill era categórico ao afirmar: nenhuma pessoa alcança prosperidade verdadeira sem um propósito definido. A maioria das pessoas vive em modo automático. Acorda, trabalha, paga contas, repete os mesmos padrões e chama isso de vida. Elas não falham porque são fracas, elas falham porque nunca decidiram com clareza quem desejam se tornar. Quando uma pessoa não define um propósito, ela se torna facilmente influenciável. Ela aceita opiniões alheias, aceita limites impostos, aceita uma vida menor do que poderia viver. Quem não escolhe conscientemente o próprio caminho acaba andando por caminhos escolhidos por outras pessoas. Napoleon Hill chamava isso de deriva. A deriva é o estado mental de quem vive reagindo, nunca criando. É a condição de quem espera que algo externo mude antes de assumir responsabilidade interna. A prosperidade não é um evento, é um processo. E esse processo começa com uma decisão profunda e inegociável, a decisão de assumir o controle da própria mente. Hill ensinava que a mente humana é extremamente poderosa, mas ela só funciona plenamente quando direcionada. Uma mente sem direção é como um navio sem leme. Tem força, tem potencial, mas não chega a lugar algum. É nesse ponto que entra a fé. Para Napoleon Hill, a fé não era apenas acreditar, era acreditar e agir como se aquilo já estivesse em movimento. Ele via Deus como uma inteligência superior, com a qual o ser humano pode se alinhar por meio do pensamento, da intenção e da ação. Orar sem agir é ilusão. Agir sem fé é esgotamento. Prosperidade nasce quando fé e ação caminham juntas. O hábito mais destrutivo que existe é adiar decisões importantes. É viver dizendo: um dia eu mudo. Um dia eu tento. Um dia eu me preparo melhor. Enquanto esse dia nunca chega, a vida passa. O homem próspero decide. Ele define um propósito claro. Ele sabe o que quer, mesmo que ainda não saiba exatamente como chegar lá. E todos os dias ele reafirma esse propósito, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Perguntas simples mudam destinos. Quem eu quero me tornar nos próximos anos? Que tipo de vida
Eu me recuso a continuar vivendo. Qual valor eu posso entregar ao mundo? Quando uma pessoa responde a essas perguntas com honestidade, ela deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo criação. E quando propósito, fé e ação se alinham, a prosperidade deixa de ser algo distante e passa a ser uma consequência natural. Napoleon Hill afirmava que a fé é um estado mental. Não é emoção passageira, não é esperança vazia, é convicção interna, acompanhada de ação constante. Para ele, a fé é o elemento que transforma um desejo comum em uma força poderosa capaz de reorganizar a realidade. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas poucas confiam o suficiente para agir com coragem, disciplina e constância. Hill ensinava que existe uma inteligência superior governando as leis da vida. Essa inteligência pode ser chamada de Deus, mas não está limitada a rituais ou dogmas. Ela responde a pensamentos dominantes, responde a hábitos mentais, responde àquilo que uma pessoa sustenta com repetição e ação. A mente humana funciona como um campo fértil. Tudo o que é plantado ali, mais cedo ou mais tarde, cresce. Pensamentos de medo geram limitação. Pensamentos de fé geram movimento. A maioria das pessoas ora pedindo mudança, mas continua pensando da mesma forma, agindo da mesma forma e repetindo os mesmos hábitos. Isso gera conflito interno. E conflito interno bloqueia resultados. Napoleon Hill ensinava que fé verdadeira exige coerência. Pensar, sentir e agir na mesma direção. Quando uma pessoa diz que confia em Deus, mas vive dominada pelo medo, pela dúvida constante e pela procrastinação, ela não está em estado de fé, está em estado de contradição. A fé que transforma é prática. Ela se manifesta em decisões diárias, em escolhas difíceis, em disciplina silenciosa. Hill acreditava que Deus não opera no lugar da ação humana, ele opera por meio dela. A oportunidade surge, a intuição aparece, a ideia nasce, mas cabe ao indivíduo agir. É por isso que muitas pessoas sentem que Deus não as escuta. Na verdade, elas escutam, mas não obedecem. A fé ativa exige responsabilidade, exige abandonar desculpas, exige assumir riscos conscientes. Napoleon Hill chamava isso de alinhamento. Quando a mente consciente, a mente subconsciente e a intenção espiritual caminham juntas. Nesse estado, a pessoa começa a perceber sinais. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, ideias surgem com clareza, não porque o mundo mudou, mas porque a mente mudou. Um dos maiores erros é esperar sentir segurança para agir. A fé não funciona assim. A segurança vem depois da ação. O homem próspero age mesmo com medo. Ele confia mesmo sem garantias. Ele avança mesmo sem aplausos. E quanto mais ele age, mais a fé se fortalece, mais a mente se expande, mais a vida responde. Deus, segundo Napoleon Hill, não recompensa intenções, recompensa compromisso. Não recompensa pedidos repetidos, recompensa hábitos alinhados. A prosperidade começa quando a pessoa para de pedir e começa a se tornar alguém digno daquilo que deseja. Quando ela muda a forma de pensar, muda a forma de falar, muda a forma de agir todos os dias. Fé sem hábito é ilusão. Hábito sem fé é exaustão. Mas fé com hábito gera transformação. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é moldada pela repetição. Tudo aquilo que uma pessoa pensa, sente e repete diariamente acaba sendo aceito pelo subconsciente como verdade. A maioria das pessoas não vive a própria vida. Ela vive programas mentais instalados ao longo dos anos, frases ouvidas na infância, medos herdados, crenças limitantes repetidas sem questionamento. Esses programas atuam de forma silenciosa. Eles influenciam decisões, comportamentos e até o nível de prosperidade que a pessoa acredita merecer.
Napoleon Hill chamou o processo de reprogramação mental de autossugestão. Não se trata de repetir frases vazias, trata-se de direcionar conscientemente o foco da mente. O subconsciente não distingue verdade de mentira. Ele aceita aquilo que é repetido com emoção e constância. Se uma pessoa repete todos os dias que a vida é difícil, que dinheiro é problema, que sucesso não é para ela, o subconsciente trabalha para provar isso. Da mesma forma, quando alguém afirma com convicção um propósito claro, uma identidade fortalecida e uma visão de futuro definida, o subconsciente passa a buscar caminhos para tornar isso real. A maioria das pessoas pratica autossugestão negativa sem perceber, reclama, se compara, se diminui, se sabota e depois se pergunta por que não prospera. Napoleon Hill ensinava que a mudança começa pela vigilância mental, observar pensamentos, corrigir palavras, eliminar hábitos que reforçam o fracasso. Autossugestão eficaz exige disciplina, exige repetição diária, exige emoção envolvida. Não basta dizer palavras, é preciso sentir a verdade nelas. Hill recomendava que a pessoa repetisse seu propósito todos os dias, de manhã e à noite, com voz firme, com imagem mental clara, com sentimento de fé. Esse ritual não é místico, é neurológico e espiritual ao mesmo tempo. O cérebro se adapta àquilo que é reforçado e o espírito responde àquilo que é assumido como verdade. Outro ponto fundamental é o hábito da consistência. Muitas pessoas começam motivadas, mas param quando os resultados demoram. O subconsciente aprende pela repetição, não pela intensidade momentânea. O homem próspero faz todos os dias o que outros fazem ocasionalmente. Pequenas ações diárias constroem grandes destinos. Pequenas negligências diárias constroem grandes fracassos. Napoleon Hill ensinava que hábitos moldam caráter e caráter define resultados. Se uma pessoa deseja prosperidade, ela precisa alinhar hábitos internos e externos. Pensar certo, falar certo, agir certo, mesmo quando ninguém está olhando. O hábito invisível precede o resultado visível. Quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, a vida muda. Autossugestão não é ilusão, é direção. Quem controla a própria mente não depende de sorte. Cria oportunidades. Napoleon Hill ensinava que nenhuma pessoa alcança prosperidade duradoura sem pagar um preço interno antes do externo. Esse preço não é dinheiro, é disciplina. A maioria das pessoas sabe o que precisa fazer. Poucas fazem de forma consistente. O fracasso raramente vem da ignorância. Ele nasce da indisciplina cotidiana. Disciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vontade, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando ninguém está observando. Hill afirmava que toda conquista começa com uma decisão definitiva, não uma tentativa, não um desejo vago, mas uma decisão firme, sem plano de fuga. Quando uma pessoa decide de verdade, ela para de negociar consigo mesma. Ela não pergunta mais se está com vontade. Ela executa. A indecisão drena energia. Ela cria ansiedade. Ela mantém a pessoa presa em ciclos repetitivos. O homem próspero decide rápido e muda de decisão lentamente. A pessoa comum hesita, adia, racionaliza e chama isso de prudência. Napoleon Hill alertava que o hábito de adiar decisões é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem. Cada vez que alguém sabe o que precisa fazer e não faz, enfraquece a própria autoridade interna. E sem autoridade interna, não existe liderança sobre a própria vida. Disciplina começa em pequenas escolhas, horários, compromissos, rotina, palavras. Quem não controla o próprio dia, não controla o próprio destino. Prosperidade exige constância, não exige perfeição.
É melhor avançar todos os dias um pouco do que avançar muito uma vez e parar por semanas. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas transformam rotina em aliada. Elas criam hábitos que reduzem o esforço da decisão. O que é hábito não precisa de motivação. A disciplina cria estrutura e a estrutura sustenta resultados. Outro ponto essencial é assumir responsabilidade total, sem culpar o passado, sem culpar pessoas, sem culpar circunstâncias. Enquanto alguém terceiriza a culpa, terceiriza também o poder. O homem próspero entende que não controla tudo, mas controla suas escolhas. E são essas escolhas diárias que moldam o futuro. Prosperidade não é um golpe de sorte, é um acúmulo de decisões corretas ao longo do tempo. Quem aceita pagar o preço da disciplina hoje colhe liberdade amanhã. Quem evita o desconforto hoje paga com arrependimento depois. Napoleon Hill foi claro: o mundo recompensa quem assume controle interno. Napoleon Hill afirmava que prosperidade é sempre consequência de valor entregue. Ninguém é bem recompensado por acaso. As maiores recompensas vão para quem resolve problemas maiores e serve mais pessoas. Muitas pessoas desejam ganhar mais, mas não se perguntam se realmente se tornaram mais valiosas. O mercado não paga esforço, paga competência aplicada. Trabalhar duro não é o mesmo que trabalhar com inteligência. Sem direção, esforço vira desgaste. Napoleon Hill observou que os homens mais prósperos tinham algo em comum. Eles buscavam excelência contínua. Eles nunca se viam como prontos, sempre estavam aprendendo, sempre estavam se desenvolvendo. A pessoa comum faz apenas o necessário. O homem próspero faz um pouco mais mesmo quando não é exigido. É isso que o torna indispensável. Competência não surge da noite para o dia. Ela é construída diariamente por meio de estudo, prática e atenção. Quem não investe em si mesmo paga o preço da estagnação. Napoleon Hill ensinava que conhecimento acumulado só se transforma em prosperidade quando é organizado e aplicado. Ler sem aplicar não transforma. Ouvir sem agir não gera resultados. O hábito do aprendizado contínuo mantém a mente ativa, flexível e preparada. O mundo muda. As oportunidades mudam. Quem não evolui, fica para trás. Outro ponto essencial é assumir responsabilidade pelo próprio crescimento. Não esperar que alguém ensine, não esperar que alguém reconheça. O homem próspero se antecipa. Ele se prepara antes da oportunidade aparecer. Quando a oportunidade surge, ele já está pronto. Napoleon Hill também destacava a importância do serviço. Prosperidade cresce quando o foco sai apenas do quanto eu ganho e passa para quanto eu entrego. Quem ajuda mais pessoas acaba sendo ajudado pela vida. Quem resolve problemas com excelência se torna referência. E quem se torna referência nunca fica sem oportunidades. Competência gera confiança. Confiança gera autoridade. Autoridade gera prosperidade. O caminho para se tornar indispensável não é fazer barulho, é gerar resultados consistentes. E resultados consistentes nascem de hábitos consistentes. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o fator decisivo entre aqueles que alcançam a prosperidade e aqueles que param no meio do caminho. Talento inicia jornadas. Persistência conclui destinos. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Desiste quando os resultados não aparecem rápido. Desiste quando o esforço parece não ser reconhecido. Desiste quando a adversidade surge. Mas Hill ensinava que a adversidade carrega sementes de crescimento. Toda dificuldade traz consigo uma lição. Toda derrota esconde uma oportunidade equivalente. O problema é que poucos permanecem firmes o suficiente para enxergar essa oportunidade. Persistência não é teimosia cega,
É compromisso com o propósito, mesmo quando o caminho se torna difícil. A pessoa comum interpreta obstáculos como sinais de parada. O homem próspero interpreta como testes de preparo. Napoleon Hill observou que grandes conquistas normalmente estão a poucos passos da desistência. Muitas pessoas param exatamente onde deveriam insistir mais um pouco. A adversidade revela caráter. Ela expõe se o propósito era verdadeiro ou apenas entusiasmo momentâneo. Persistir exige controle emocional. Exige fé quando as evidências ainda não existem. Exige disciplina quando o ânimo falha. O hábito da persistência é construído. Ele nasce da repetição da decisão de continuar. Hill alertava que quem desiste com facilidade programa o subconsciente para o fracasso. Cada desistência enfraquece a autoconfiança. Cada persistência fortalece a identidade. O homem próspero aprende a usar a dor como combustível. Ele transforma frustração em aprendizado. Ele ajusta estratégias, mas não abandona o propósito. Fracasso não é cair. Fracasso é permanecer caído. Napoleon Hill ensinava que a vida testa quem deseja prosperar. Não para punir, mas para fortalecer. A persistência separa os comprometidos dos curiosos, os determinados dos indecisos, os líderes dos seguidores. Quem aprende a permanecer firme quando tudo parece lento, desenvolve uma força que poucos possuem. E essa força atrai oportunidades. Napoleon Hill ensinava que a prosperidade verdadeira não é um destino externo, é uma construção interna. Ao longo de todos os seus estudos, ele percebeu que homens e mulheres bem-sucedidos pensam de forma diferente antes de viver de forma diferente. Eles não esperam condições perfeitas, eles criam condições. Prosperidade nasce quando propósito, fé e hábitos caminham juntos. Quando a mente é treinada, quando a disciplina é mantida, quando a persistência se torna identidade. Deus, segundo Hill, não age no lugar do ser humano. Ele age por meio daquele que decide assumir responsabilidade. A fé que transforma não é passiva, ela é ativa, prática e diária. Cada pensamento alimentado fortalece uma direção. Cada hábito repetido constrói um destino. Cada decisão tomada aproxima ou afasta a pessoa da vida que deseja. Nada muda enquanto a pessoa não muda. A maior mentira que alguém pode contar a si mesmo é acreditar que ainda tem tempo ilimitado. O tempo passa, as oportunidades passam e a vida cobra o preço da indecisão. Napoleon Hill afirmava que todo ser humano recebe a capacidade de criar, crescer e prosperar. Mas poucos aceitam o desafio de desenvolver essa capacidade. A prosperidade não escolhe os mais inteligentes, escolhe os mais comprometidos. Ela não responde a desejos ocasionais, responde a decisões definitivas. Chega um momento em que a pessoa precisa escolher continuar vivendo no automático, ou assumir o controle da própria mente, dos próprios hábitos e do próprio destino. Esse momento é agora, não amanhã. Não quando tudo estiver mais fácil. Não quando as condições forem ideais. Agora. Se este conteúdo fez sentido para você, não deixe que ele termine apenas como informação. Transforme em ação. Assuma um propósito claro. Cultive fé ativa. Construa hábitos sólidos. Persista, mesmo quando for difícil. E lembre-se, ninguém muda de vida por acaso. A mudança começa com uma decisão, e toda decisão começa por dentro. Se você escolhe prosperar, a vida responde.